Hello, welcome people, aprendendo inglês com a Bíblia. Bom, no vídeo de hoje, vamos aqui entrar no fator fonética. A fonética, para mim, é uma das principais partes no aprendizado de pronúncia da língua inglesa. O principal aprendizado na língua inglesa é a pronúncia. E pronúncia e fonética não há separabilidade, não pode haver divisão, separação entre pronúncia e fonética. Entender a fonética é a chave, é a base, é a essência. O que tem de mais importante no aprendizado. Bom, vamos lá. Livro de Gênesis, como se você não viu o primeiro vídeo, vamos lá, a gente já está no verso 2. Então, ele diz assim, ó, Now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Legal, bacana. Agora eu vou explicar parte por parte. Ele começa dizendo assim, ó, Now. Você que é estudante da língua inglesa brasileira, você observa que essa vogal, tá, dessa palavra, ela tem o som de A, né, como se fosse falar avião, né? E ela tem uma mixagem ou uma combinação com o som do now. É como se você fosse falar now de now. Porém, ela tem esse som intermediário entre o A e o E. Então seria um então now. Isso eu estou entrando na perfeição da pronúncia, sabe? De maneira bem precisa, mas considera como se fosse um A, tá? Por quê? Aqui não tem uma explicação, não existe um padrão fonético por conta disso. Essa palavra você viu aí na tradução, tá? Ela significa agora, tá? Now. Normalmente, não são todas as vezes, tá? Mas quando a letra O está antes do W ou antes da letra U, a tendência é ela virar A, mas não é uma regra absoluta, tá? Continuando, diz assim, ó, the earth, tem o the, tá? O THE, eu vou explicar sobre o THE. The, tá? A letra E é neutra, mas quando a próxima palavra começa com uma vogal, tende a ser um I, the, ok? Artigo definido, que significa o, a, os, as. Temos a palavra earth, que significa terra. Vou explicar a fonética dessa palavra, earth. A combinação dessas duas vogais nessa palavra não significa que vai ser em todas, mas nessa palavra, tá? Ela é neutra, ela é totalmente neutra. O TH no final dessa palavra, ele é um som não vociferado. Existe a pronúncia, tá? Porém, você não precisa fazer uso das cordas vocais. É como se fosse um sopro, uma espécie de F, sem acompanhamento da vogal. Earth, cuja tradução é terra. Então, o que mais que ele diz? Was. Próxima palavra é was, tá? Was é o verbo to be no passado. Pode ser era, tinha, foi, estava. Então, agora a terra estava. Próxima palavra é formless. Você vê que a letra O é uma normal. Formless. E essa letra E é neutra. Formless. A base da língua inglesa ela tem esse funcionamento. Vogal ou sílaba tônica, vogal e sílaba átona. Então é tônica, átona. Ou vice-versa, átona, tônica. Vai nessa combinação. Sílaba tônica, sílaba mais forte, requer o trabalho da articulação da boca. E a sílaba átona, a mais fraca, não. Na maioria das vezes é um som neutro, tá? Formless é que não tem forma, sem formatação. Não tinha um formato. E continuando, ele diz and. Olha que legal. Essa palavra pode ser o A, ele pode ser um A mesmo, ou então ele pode ser uma vogal intermediária, and, mais aberta, entre o A e o E, ou então ele pode ser um som neutro, and. Tá? A letra D, você tem ou não a opção de pronunciar. Olha o funcionamento da língua inglesa. Ou então nessa palavra você pronuncia somente o N em inglês, que é N. Interessante, tá? Essa palavra, que significa E. Uma conjunção. Depois tem empty, que significa vazio. Então até aí a gente viu que a forma, ela estava sem forma e vazia. Depois continua, tem a próxima palavra, ó, darkness. A letra E é neutra, tá? Nus. Que significa escuridão ou trevas, negritude. Então, essa escuridão, né, was, ó, estava, tá? Ou era. Over, was, tá? A palavra was não é
was nem was. Essa letra A é neutra também, was. Depois a próxima palavra é over, over, sobre. Letra O é alfabética da língua inglesa, é O, nessa palavra é O. E a letra E se neutraliza. E é padrão, gente. Toda vez que você vê a letra E antes do R, é neutro. Over, 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 que é sobre, tá? Bom, pode ser um advérbio, pode ser um... Bom, essa palavra over, nesse caso aqui, ela está como um advérbio, over. Mas vamos adiantar. The surface, já vimos sobre o the, tá? Vamos falar sobre, focar na palavra surface, aqui, ó. Aqui é interessante, surface, surface. A letra U é neutra, surface. A letra A, ela soa mais ou menos aqui como o som do I. E a letra E não existe. E um detalhe interessante, toda a palavra em inglês que termina com a letra C e com a letra E, juntando isso, imagina que é um S no final. Surface, surface. A letra A nessa palavra, ela soa como se fosse um I. Surface, surface. Diferente, né? Engraçado. Depois tem the deep. Esse OF é um som neutro, tá? É um não é um off, não, é um Depois segue do artigo the deep. E aí vamos focar na palavra deep. Surface, eu não traduzi, mas é superfície, tá? E a palavra deep pode significar profundidade ou abismo, tá? Então aqui tem aqui, ó, darkness was over the surface of the deep, significa que a escuridão, tá? Estava sobre a superfície do abismo ou da profundidade, tá? Abismo ou profundidade, deep. E continuando, and the spirit, já vimos o and e o the, né? Agora é spirit, spirit. A palavra spirit, tá vendo que é duas vogais, ela não é exatamente dois i, mas você pode considerar, você que é iniciante, tá? É um som semi-neutralizado, não é totalmente neutralizado, não é spirit, é spirit, 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 que é o espírito. Spirit of God, temos a preposição, que é de, da, do. Aí tem a palavra God, God, tá? E considera o som do O, em algumas regiões ela vai ter uma inclinação um pouquinho para o som do A, God, 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 que é Deus. Was, então Deus estava, was, já vimos, tá? Letra A, som neutro. Hovering, hovering, olha essa palavra, hovering. Nessa palavra, a letra O e a letra E, ambas estão neutralizadas. Não é ho, nem ver, não é hovering, nem hovering. É hovering, 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 hovering. O que é hovering? Hovering é você estar no ar, parado. Por exemplo, o helicóptero, ele consegue fazer um hovering. Ele consegue ficar hovering. Ele consegue ficar parado no ar. Hovering é quando você consegue ficar parado no ar, tá? Está voando, mas não em movimento, né? Parado. Hovering, tem até uma palavra da língua portuguesa que falamos assim, pairando, tá? Hovering é ficar parado no ar. O avião não consegue fazer um hovering. O helicóptero consegue, ele consegue ficar parado no ar. Consegue fazer um hovering. Over the waters. E aí já vimos over de novo, que é sobre the waters, as águas. Então o Espírito de Deus estava parado no ar sobre as águas, tá? Ou pairando. Nossa, passou um foguete aqui. Pairando no ar sobre as águas. Waters. E aqui waters é o seguinte. Bom, a letra A, ela soa como O. Sempre existe esse trocadilho do A e O e do O e A, tá? Muitas das vezes, sempre você vai ver com muita frequência. Se você pronunciar na palavra waters, o A como A, ou às vezes tem inclinação para o O, não tem problema. Aqui tem um detalhe interessante, que a letra T, quando está entre duas vogais, no inglês americano ela vibra, tá? A letra E antes do R, em qualquer palavra, 99,99999%, praticamente todas as palavras, tá? Quando você vê a letra E antes do R, ela vai estar neutra, tá? Waters. Ok. Isso daí foi a explicação fonética com a aula de inglês, com versos bíblicos, espero que você tenha gostado. Compartilhe aí com o pessoal. Passa aí pra frente, ok? Se quiser fazer um comentário, uma pergunta, fica à vontade e até a próxima.